como você deve saber, a terceira posição, em sua maioria, né, a terceira posição política, ela tem muito essa questão do antisionismo e de achar também que os judeus controlam o mundo. E como você se define como judeu, eu gostaria que você falasse os seus argumentos para justificar que isso não acontece, ou se você acha que acontece, não sei, mas eu gostaria que você falasse o que você acha sobre essas teorias, essas ideias que dizem que os judeus controlam o mundo e tudo mais que você acha, como Jorge Soros e tudo mais. Pois, o sionismo, o nome já diz, né? Sião. Sião é Jerusalém. Então seria o quê? A restauração de Jerusalém. Então todo judeu é sionista. Mesmo aqueles malucos dos Naturicata que queimam a bandeira de Israel, essa porra toda, eles são sionistas. A questão é que eles não aceitam o Israel laico da forma que é, uma república sufragista universal, cleptopartidocrática, né, os moldes ocidentalescos, né, afrancesados, maçônicos, essa merda toda. Então isso aí eles não aceitam. Eles esperam que quando o Mashiach vier, que o Mashiach restaure Israel dentro do Estado teocrático como era no reino, né, de Israel bíblico. Também são sionistas. Então você tem várias correntes sionistas, né? E houve essa que que a maior parte dos judeus nunca nem pensaram, nem passaram pela cabeça das comunidades judaicas, e eles só foram conhecer isso com a perseguição, entendeu, nazista e dessas milícias multiétnicas, né? Começaram a associar o judaísmo com maçonaria, com o comunismo, não sei o que o povo não sabia de porra nenhuma. O que é que um padeiro judeu, lá um advogado, um médico, não sei o que, vai saber dessas merdas? Não está nem aí, né? Ainda mais em outras localidades, né? Você tem judeus chineses, né? O cara que vende areia frita numa feira lá em Caifeng Fu, na China, chinês, né? O berbere que vende camelo e sal lá no Monte Alto vai saber de merda aí. Pô, não sabe, né? Entendeu? Então é isso aí, né? Então essa generalização não existe. Agora teve um grupo que até antes, entendeu, da fundação de Israel, desses judeus gnósticos, né, que não tem nada a ver com o judaísmo, entendeu? Eles são gnósticos, eles vão para essas seitas secretas e discretas, né? De maçonaria, Illuminati, sei lá, e Rosa Cruz, essas aí são discretas, né? Você conhece. Agora tem as secretas, né? Que dentro dessas discretas, eles selecionam dali e formam um outro grupelho para que vai para essas secretas, né? A gente não sabe o que é secreta. Se eu soubesse, não era mais secreto, né? Entendeu? Então o que se passa é que eles se associaram também com os gentis, com essa coisa toda, para querer fazer um governo mundial. E, obviamente, para que eles também eram judeus, essa coisa, um judeu político, como era o Theodor Herzl, como era, entendeu? Vários ali, né? O Naul Goldman, não está nem para a religião, não sabe nada, entendeu? Mas tem aquela coisa, judeus, aí vamos restaurar Israel, essa coisa toda, para ir fazer o governo mundial lá. Pá. Isso aí é uma coisa da cabeça desse pequeno grupelho, pá, que não representa as comunidades judaicas, nem conhecimento lá disso tem, né? Ela tinha. Aí você tem um outro grupo, que é o grupo que ganhou, que é esse do Israel atual, que é esse Israel republicano, democrático, afrancesado, com partidos políticos, eleições, campanha, papapá, aquela zona toda aqui, Israel é a Itália do Oriente Médio, né? Aquilo, porra, entendeu? Com aquilo ali, pá, entendeu? E você tem a corrente dos Naturei Cartas, que é a corrente que espera que o Mashiach venha, entendeu, para restaurar o Israel teocrático, e você tem a corrente que é a que eu sigo, entendeu? Nós temos essas três grandes correntes, né? Tem essa miúda dos globalistas que depois eles se votam contra Israel, mas eu vou explicar daqui a pouco, entendeu? E a que eu sigo, que é a do Meir Kahane, que é aceitar esse Israel da forma que está, mas mudá-lo para uma forma mais ortodoxa possível, né? Entendeu? Porque a função de Israel foi que Kadosh Baruch Hu, que Deus prometeu a Abraão da terra do leite e do mel para fazer aquilo ali, né? Obviamente que não é para ter orgia, para ter centro de macumba, para ter essas porra todas. Lá tem 30 mil e tantos judeus brasileiros lá, fora os que vão para lá, que migram o negócio. Entendeu? Os caras já abriram Baiana, o caralho, Maranhense, né, bicho? Porra, todo lá já tem porra de catimbó, já tem porra tempo de um bando de negócio. Pô, já fizeram a merda toda. E não é para ter, né? E fora os islâmicos, fora cristão de tudo quanto é jeito, protestante, negócio, e druso, e circassiano, e negócio, meu Deus do céu, aquilo ali é um caldeirão de multietnicidade, né? E multiculturalismo.
Só que não há grandes miscigenações. A vantagem é essa que cada grupo ele mantém a sua sabedoria, né? Seu racialismo. Todavia, entendeu? Então, é esse Israel multicultural que a minha corrente ele quer eliminar isso o máximo possível, mas de uma forma, obviamente, sem agressividade nenhuma, mas através da ida dos judeus, né? Que eles têm muitos filhos lá, essa coisa toda, para ir seguindo a Halahá, né? A lei judaica. Entendeu? Então, essa é uma corrente. Essa corrente do sionismo, que é a que mais se fala, que é disseminada pelos antissemitas, né, e pela Rádio Islã, principalmente, a partir de hoje, tudo, né? Então, essa corrente, ela é minoritária e não existe mais. E esse grupo que queria esse Israel, entendeu, como a Jerusalém, a capital do governo mundial, essa coisa toda, e botar os povos todos hibridizados no neoescravagismo, essa coisa, no hibridismo, no uniformalismo, né, das religiões e do sexo, ideologia de gênero e transexualismo, essa coisa toda, pá, e feminismo, e negócio. Essa corrente virou-se contra Israel. Por isso que você vê a mídia, engraçado que eles acusam a mídia de ser controlada pelos sionistas, mas você só vê a mídia falando mal de Israel, entendeu? Eles são Então todos você contra acha que... as decisões da ONU, tudo é contra Israel, New York Times é contra Israel, entendeu? Tudo isso é contra Israel. E vitimizam os palestinos. E vitimiza os palestinos, né? Isso é muito claro. Talvez Né? ali o Jorge Soros e esses... Sim, Jorge Soros é contra Israel, ele financia esses grupos terroristas do Hamas. Pois claro, ele é contra Israel. Por quê? Porque quando Israel, em 48, porque o Stalin foi um dos primeiros a reconhecer o Estado de Israel, o novo Estado de Israel, restaurado com 1/5 do seu território bíblico original, né? Mas quando ele vê que, e como esses sionistas, eles eram de esquerda, Stalin achava que Israel ia ser um satélite dele, né? um agente infiltrado no Oriente Médio, comunista. E não foi. A turma, mesmo socialista, não optou pelo comunismo. Não, vamos ficar com o pessoal de Nova York, porra. Porque lá que tá o Belbel e negócio, pelo amor de Deus, para ninguém quer saber dessa merda de comunismo, era mais com Stalin. Com Stalin, né? Entendeu? E aí Stalin, de imediato, volta-se contra Israel. Entendeu? E tanto é que ele equipa os árabes de súbito e vem todos os 5 países simultaneamente atacar Israel, por norte, sudeste, oeste, no país que nem exército tinha, porque não havia país, que tinha era o exército caseiro, que eram as forças de defesa de Israel, eram com bazucas caseiras, avião teco-teco, jipe, o caráter, essa porra toda, padre. E nenhum país ajudou Israel, todos cruzaram os braços, inclusive os Estados Unidos. Entendeu? Então, o único país que vai auxiliar Israel, entendeu? Disso aí vai ser a República Tcheca, que fornece uns jatos daqueles Messerschmitt, né, alemães, nazistas, né, obviamente, né, do nazismo, né, e os equipamentos médios, alguns canhões, entendeu? Munição, essa coisa toda. Muitos desses aviões ainda estavam meio que em ruínas, em sucata, então aquilo foi tudo do jeito que estava, uns foram bons, foram ruins, tudo, e a turma conseguiu recuperar aquilo e fazer os contra-ataques, né? Entendeu? E os beduínos, que são os islâmicos que estão lá desde o século VII, entendeu? Que eram pró-Israel, porque como os árabes são em tribos, eles são como os índios cá, os africanos, tem as tribos amigas e as tribos inimigas, né? E por sorte dos judeus, os beduínos eram inimigos da boa parte das que estavam lá além do Jordão. Então eles foram pró-Israel, pró-judeus, e auxiliaram-nos muito na Guerra da Independência, né? Entendeu? Então aquela guerra foi ganha como que milagre, né? Porque era um exército caseiro contra 5 forças armadas, né? E ganhamos a guerra, perdemos muita gente, quase 30 mil, 20 mil, tantos mil, negócio, mas ganhamos a guerra, né? Depois de 7, 8 meses ali de batalhas fervorosas, sangrentas, para conseguirmos ganhar, né? Na sagacidade, né? E os nossos rabinos dizem que daqui a algumas décadas ou séculos, o dia da independência também vai ser um feriado judaico como um milagre, né? Isso aí. Então esse sionismo que esses antissemitas andam a disseminar aí não existe mais e foi uma corrente muito minoritária que o povo, as comunidades judaicas não sabiam ela disso, de governo mundial, de capital, de não sei o quê, né? Porque os judeus, como todos os povos, vivem do seu dia a dia, do seu trabalho, né? Com as suas lojinhas, seus consultórios, escritórios, né? Indústrias, o comércio, né? Mascate, né? De tudo, né?
suas feiras, né? Entendeu? É isso aí, padre.